Olá, meu nome é Rose Rodrigues, estamos aqui em mais um episódio da Educação em Voz Alta, um espaço onde conversamos, refletimos sobre educação de verdade em voz alta. E no episódio de hoje vamos falar de um tema muito atual e muito necessário de discutir também nas escolas e nas famílias, que é a educação, a segurança da educação na internet, a segurança da internet no uso ali dos jovens, das crianças, como que a gente está acompanhando e como a gente está formando e orientando. E para falar desse assunto, eu convidei o Fernando Lino, que é pesquisador, neuroeducador, especialista e formou o projeto Guardiões Digitais. É isso, Fernando? Isso mesmo, Rose. Olá a todos. Gostaria de agradecer o convite da Rose para estar aqui falando sobre um tema que está, na verdade, em todos os lugares praticamente, né? Que é segurança digital, o que acontece com crianças, adolescentes na internet, como famílias lidam com isso. Enfim, é um problema complexo, mas é minha paixão de também resolver esse problema. Fernando, conta pra gente como é que você chegou, né, até esse tema que hoje é tão atual, né, e tão necessário. Como foi a sua trajetória até aqui? Então, Rose, isso começou há alguns anos atrás. Eu trabalhava dentro de escolas com ensino de programação. Então, na época que o Code, né, estava muito em voga nas escolas. E, como eu tinha contato direto com os alunos ali, eu via que os aluninhos, por exemplo, do quarto ano, e eu era super empolgado, né, ensinar como que a gente pode utilizar a tecnologia de um jeito produtivo. Só que eu via que os alunos do quarto ano já chegavam para mim que eles não queriam mais aprender a fazer jogo, eles só queriam jogar, né? E aquilo ia, assim, me deixou um tanto frustrado. Eu via que isso era uma crescente, então, ano após ano, eu via que os alunos estavam chegando com padrões mais problemáticos do uso da tecnologia e tinham menos interesse em criar coisas com tecnologia e apenas consumir. E isso foi me deixando com a pulga atrás da orelha. Dentro das escolas, eu comecei a acompanhar diversos casos, né, problemáticos que se um educador ou diretor está nos assistindo aqui, sabe que esses casos que acontecem com tecnologia em rede social, eles invadem os corredores das escolas, né? Então eu acompanhei muitos casos desses, muitos casos assim bem chocantes, e eu comecei a resolver pesquisar sobre isso. Então eu fiz a pós-graduação, fiz o meu mestrado, eu fui fazer o meu mestrado fora, no meio do caminho estourou uma guerra perto do país onde eu estava fazendo mestrado, voltei ao Brasil. Fiz uma pesquisa de campo extensa aqui em escolas mais a nível do Sudeste, São Paulo, Rio e BH. Na cidade do interior também. Foram escolas particulares, públicas. Entrevistei centenas de crianças, famílias. Esse trabalho se tornou, o que era o meu mestrado, né? Um livro chamado Xarope Digital. E as escolas que participaram da pesquisa, elas começaram a me demandar: poxa, Fernando, seria legal a gente ter um trabalho mais estruturado em relação à segurança digital, em relação ao bem-estar digital com os alunos. Então nasce um projeto chamado Guardião Digital, que busca levar para as crianças dentro de sala de aula informações que elas são incrementais. Então, aos poucos, a gente vai dando informações sobre segurança digital. Então, se eles recebem uma mensagem dentro de um joguinho, por exemplo, como que a gente ensina uma criança se aquilo é uma ameaça ou não? Se eles veem um desafio online, mesmo que ele não tenha o celular, ele vai ver no celular do amigo, ou alguém vai mostrar. Como que a gente ensina para uma criança que se aquele desafio online é perigoso ou não? Como que a gente cria esse filtro na mente dessa criança? Então, a gente foi criando projetos com isso em mente, como que a gente empodera essas crianças a identificar não só as ameaças, mas também boas oportunidades que a tecnologia traz. Então, esse trabalho começou dentro de sala de aula, e com o tempo, como eu tinha comentado, a gente começou a perceber que não fazia sentido a gente trabalhar só isso dentro de sala de aula, sem ter o suporte das famílias. Porque a gente sabe, por pesquisas, inclusive acadêmicas, que o número de horas que uma criança vai passar em frente da tela reflete, na verdade, o número de horas que os pais dela estão passando. Então, quanto mais problemas de segurança digital que a criança tem, reflete mais a inabilidade dos pais em relação à tecnologia, porque os pais conhecem menos, têm menos interesse. Então, nasce um segundo braço chamado Família Guardiã Digital, que busca levar para as famílias um conhecimento norteador, né? Porque as famílias, elas estão tanto quanto desesperadas para saber para onde vai, o que é perigoso, o que não é perigoso. Então, hoje a gente trabalha tanto com o Guardião Digital como Família Guardiã Digital também. Muito legal esse projeto e realmente acho que precisa ser claro para todo mundo e principalmente a família, né? Que acaba sendo um reflexo e é o exemplo para o aluno mesmo, né? E vale para o seu filho, né? Então, com certeza, se os pais estão ali plugados, o filho também vai estar provavelmente plugado, imitando ali os comportamentos. Exatamente. E nessas pesquisas acadêmicas que vocês fizeram, quais são os principais riscos digitais que hoje vocês encontram? Nossa, são tantos. Sim. São tantos, Mas assim...
Eu poderia dizer que depende muito da faixa etária, né? Então, crianças mais novas, eu falo quando são tantos, né? Porque como a gente trabalha intensivamente com isso, então a gente vê problemas com crianças de 2 anos de idade a 18 anos de idade, adolescente de 18 anos de idade. Mas são problemas diferentes, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a temática do desafio online, é, crianças de 7, 8 anos de idade, elas são atraídas por desafios online que são... quando eu falo que desafios online são perigosos, todo mundo acha que qualquer tipo de desafio é perigoso. E não é. E é exatamente por isso que o projeto existe, né? Pra gente como que ensina a criança a identificar o que é perigoso e o que não é. Então, crianças mais novas, elas são atraídas por desafios online que podem ser perigosos. Então, aí, aqui no Brasil, o último mais famoso é o desafio do desodorante, por exemplo, que pega crianças até mais ou menos 8 anos de idade. E tem pré-adolescentes e adolescentes que são atraídos por outros tipos de desafios. Então, nós tivemos aqui no Brasil casos onde adolescentes participavam de grupos de alguma uma série ou mangá, e nesses grupos eles se desafiavam a imitar algo dessa série que era, no caso, era uma tentativa de suicídio, algo pesado, né? E o adolescente acabou perdendo a vida nesse tipo de coisa. Então, depende muito da faixa etária. Eu diria que crianças mais novas, elas têm problemas em relação ao conteúdo, elas têm problemas em relação a receber mensagens de estranhos. É, a gente só muda por faixa etária ali o nível de gradação disso, né? Qual que é o nível de complexidade. Mas eu diria que tanto uma criança de 6 anos de idade como um adolescente de 16 anos de idade, ambos estão suscetíveis a receber mensagens de um estranho, a participar de algum desafio que ele não deveria, a compartilhar dados que eles não deveriam online. Só que em plataformas diferentes e de maneiras diferentes. Se a gente falar dos riscos, até nós adultos, né, temos que tomar muitos cuidados, que existem muitos riscos, né, Uhum. também. Mas recentemente nós tivemos aí falando do caso de adultização, o caso Fel, com a pedofilia, Uhum. e tivemos no início do ano também, inclusive, a série Adolescência, trazendo vários aspectos, né? E quais são alguns comportamentos que, enquanto educadores, enquanto pais, a gente começa a observar, pode presenciar de uma forma precoce antes de ter algum problema? Essa é uma pergunta muito interessante, porque um dia eu estava dentro de uma escola, eu estava entrevistando uma menina de 11 anos de idade. E quando a gente está fazendo pesquisa de campo assim, os alunos que chegam até nós na sala, geralmente eles chegam meio arredios, né? E ela sentou, eu expliquei rapidamente para ela sobre o que era projeto, a pesquisa, o que era sobre rede social, e ela já mudou o semblante dela, já ficou super empolgada. E ela falou, não, eu não lembro agora, eu tenho X seguidores no TikTok. Eu falei, é mesmo? E me conta, como que você conseguiu essa quantidade de seguidores no TikTok? Eu falei, tio, é fácil. Eu comecei a ver o que as minhas amigas postavam nas redes sociais. E ela falou, que eram danças, geralmente com pouca roupa, o shortinho, alguma coisa assim. E elas ganhavam mais curtidas. Eu comecei a imitar o comportamento delas. Eu comecei a ganhar mais curtidas, seguidores. Então, eu sempre uso esse exemplo porque, assim, ela tinha 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, ninguém ensinou pra ela o que chama mais atenção, né? Ninguém parou e Sim. ensinou pra ela. Ela aprendeu sozinha, só observando como que funciona a internet, como que funcionam os algoritmos, o que estava chamando mais a atenção das pessoas, e ela começou a imitar esse comportamento. Então, infelizmente, quando essas crianças, esses pré-adolescentes, eles entram sozinhos nesses espaços, sem nenhum tipo de preparação, eles vão aprender rapidamente, muito rapidamente, que, por exemplo, a atenção é a coisa mais importante na rede social. E o que eu faço para chamar a atenção nas redes sociais? Então, tem uma série de exemplos problemáticos que adultos fazem nas redes sociais que eles começam a imitar, ou até outras crianças fazem. Então, eu acho que o maior problema é que essas crianças elas entram de maneira totalmente despreparadas nesses espaços, acabam se deparando com temáticas de adultos, dos quais elas não têm ainda capacidade de discernir, principalmente em relação da área da sexualidade, e acabam imitando esses comportamentos. Então, o caso do Felco, da adultização, eu diria que é só a pontinha do iceberg. Eu acho que a gente tem todo mundo, que as pessoas não estão prestando atenção de como essas crianças estão imitando os comportamentos online, porque, na minha opinião, ninguém nunca para conversar com elas sobre o que de fato tem valor na internet. Até que ponto uma curtida tem valor numa vida de uma pessoa, se aquilo, da onde vem na verdade a atenção que ela merece. Então, quando ninguém ensina para ela, quando ninguém comenta com ela, quando ela não tem espaço para falar sobre isso, o caminho automático a seguir é seguir a lógica que todo mundo está seguindo. E aí começam a surgir casos de adultização, erotização infantil. E a gente sabe que, infelizmente,
a internet tá cheio de também predadores online que estão à espreita procurando ali espaços para mandar uma mensagem, chamar a atenção de uma menina ou menino. Então, por isso que eu acho que a gente está tendo tantos problemas e, infelizmente, eu acho que vai continuar ainda por um bom tempo. Uma hora a gente vê depressão, suicídio, agora esse caso da erotização. Você acha que existe alguma idade que as crianças são mais vulneráveis? Na primeira metade da minha pesquisa, eu comecei a perceber que as crianças, de fato, que recebiam o celular muito cedo, eu falo muito cedo, eu via crianças com 6, 7 anos de idade, elas aumentavam o nível de uso problemático das redes sociais muito mais rápido. Então, eu não diria que seria uma faixa etária específica, mas quando essa criança ganha o celular e como que a entrega do primeiro celular é feita. Por quê? Porque uma boa parte dos problemas que nós temos em relação à tecnologia e criança é em aparelhos individuais, ou seja, é um tablet, é um celular, é um aparelho que só fica com a criança, né? A gente está falando de celular, mas necessariamente pode ser um ser tablet. outros dispositivos, né? Outros Estão vindo novos dispositivos, relógio inteligente, né? Então, geralmente quando a criança ganha um dispositivo individual e os pais fizeram isso sem nenhum tipo de estratégia, é quando os problemas começam a aparecer. Na percepção dos pais, ano passado eu fiz uma pesquisa bem interessante, foram mais de 1.500 pais aqui no Sudeste também. Eu queria entender como que os pais viam o comportamento, se eles tinham controle ou não sobre o que os filhos faziam online. E eu cruzei esses dados com a idade dos filhos. Então, e foi nítido, assim, isso vai aumentando aos poucos, lá desde os 6 anos de idade, vai aumentando. Deu 12 anos de idade, 12 para 13 anos, explode. Os principais problemas. A percepção dos pais, né? Tá. A percepção dos pais. Eu queria ver a percepção deles. Então, é quando de 12 para 13 anos, os pais começam a ter essa sensação que eu perdi o controle. Eu não sei mais como o filho está fazendo. Mas, na minha experiência, o que eu observo dos pais, os pais que chegam nessa conclusão, geralmente são os pais que não fizeram, infelizmente, um bom trabalho em relação a isso no passado. Então, quando eles entregaram o primeiro celular lá atrás, eles fizeram isso de maneira desorganizada, não criaram nenhum tipo de combinado, não criaram um canal de comunicação. E quando chegam para 12, para 13 anos de idade, eles têm essa sensação que eu perdi o controle, agora eu não sei mais o que o meu filho está fazendo. Eu não tenho nem mais como conversar com o meu filho sobre isso. Eu não tenho nem mais vocabulário para conversar com o meu filho sobre isso, porque ele já está em outro mundo, muito distante de mim. O que você sugere para os pais? Qual o comportamento, qual a postura que eles precisam fazer, como educar esses filhos a utilizarem ali o celular? Ou o tablet, né? Eu acredito que os pais, e nessa pesquisa também que eu fiz, a última que eu fiz, eu via que os pais, não necessariamente os pais que eram mais rígidos em relação à tecnologia, eram os que tinham mais sucesso em relação ao uso do celular ou do tablet em casa. Isso eu achei muito interessante. Inclusive, os pais que eram extremamente rígidos eram pais que, de maneira geral, tinham resultados piores. Agora, pais que eles criavam regras e iam flexibilizando essas regras e adaptando conforme o desenvolvimento dos seus filhos, eram pais que tinham mais sucesso em relação a isso. Mas antes de criar regras, de pensar sobre como que vai regular a internet em casa e tal, eu acho que pais que se interessam sobre o assunto já são pais que já deram o primeiro passo, né? Então, os pais sempre vêm e perguntam para mim, poxa, Fernando, o que eu posso fazer para entender o que o meu filho está fazendo? O que eu posso fazer para o meu filho não correr risco na internet e tal? Eu sempre falo, o primeiro passo é você se interessar. Porque a maior parte dos pais, eles veem o que o filho está mexendo lá no tablet, assistindo algum vídeo no YouTube, e não tem nenhum interesse de saber o que está acontecendo. Geralmente, quando tem algum interesse, é para falar mal do que o filho está fazendo, né? Então, eu sempre indico para os pais que, primeiro, eles tenham interesse sobre o que os filhos estão fazendo, e segundo, quando eles forem conversar sobre isso com os filhos, eles conversem não simplesmente falando mal do que o filho está fazendo, mas tentando entender o porquê o meu filho gosta desse vídeo, o porquê meu filho joga esse jogo, o porquê o meu filho está nessa plataforma, por quê? Por qual que é o interesse? O que está por trás disso? É porque é divertido? É porque tem, por exemplo, meninos hoje, a gente sabe que meninos de 13 anos de idade, o videogame para eles não é apenas diversão, é uma questão de pertencimento também, porque é uma questão social. Então, eles estão lá é onde estão os amigos deles, lá onde estão conversando com os amigos deles. Então, os pais que se interessam anteriormente e tentam entender do porquê
aquilo chama a atenção dos seus filhos, eles têm mais facilidade de criar conexão e entrar aos poucos nesse mundo, né? Então, assim, dá pra gente aprofundar bastante em relação aos pais, mas eu diria que o primeiro passo que eles podem ter é se interessar sobre o que os filhos fazem, e o segundo é procurar pontes e conexões sobre como que eles podem entrar nesse mundo e, a partir daí, guiar o filho dele de uma maneira mais segura nesse espaço online. E tem algum comportamento dos alunos aí, das crianças, que tem alguns sinais, algumas dicas que elas estão vendo conteúdos inapropriados, elas estão sujeitas aí aos riscos? Sim, alguns comportamentos que os pais podem observar é que, geralmente, crianças que, por exemplo, crianças que elas estão de alguma maneira em risco na internet, ou ela recebeu algum contato na internet, essas crianças geralmente elas mudam de comportamento. É muito comum elas mudarem de comportamento. Então são crianças que começam a ficar mais arredias quando você chega perto, ela está no celular, não quer mostrar o celular, você chega no quarto dela, esconde o celular. São crianças que, ou por outro lado, né, se são questões sobre mais o tempo que elas passam, né, o tempo excessivo de tela, são crianças que são mais monotemáticas, só falam sobre aquilo, não tem mais interesse sobre outras coisas. Então depende, se forem questões mais de segurança, essa criança ela vai começar a ser mais arredia em relação sobre o que ela está fazendo online, vai começar a fugir de você, não vai querer falar sobre isso, então isso acende um alerta, né? Então eu conheço diversos casos, assim, infelizmente até que se tornaram casos policiais, crianças estavam recebendo e sendo chantageadas online, os pais perceberam por conta de mudança de comportamento, que a criança estava sendo chantageada. E outros pais que têm problemas em relação ao tempo de tela foi por conta de que eles se tornaram monotemáticos, eles começaram a mudar, não querer mais fazer outras coisas ao ar livre, eles só queriam ficar jogando videogame, esse tipo de coisa. Aí a gente fala realmente que é o uso problemático da internet, da tecnologia de maneira geral. E como a gente consegue identificar ali casos de cyberbullying, de grooming, que é o aliciamento online? Eu acho que eles são bem parecidos. Tanto o grooming, né, para quem não está familiarizado com o termo, o grooming é um termo em inglês que significa todas as estratégias que predadores utilizam online para se aproximar de uma criança. Então, e aí tem o passo a passo como eles fazem isso, né, que a gente conversa com os pais. Geralmente eles vão eles vão estar dentro de uma grande plataforma e colocando iscas para crianças. Pode ser um comentário, clica aqui, um vídeo, um presente dentro de um jogo. Então, a partir do momento que a criança clica e se engaja, né? E por que eles fazem isso? Segundo uma pesquisa da WeProtect, cerca de 17% das crianças, 17% das crianças que são contactadas por predadores online, ou quem quer fazer o grooming, né? Elas respondem positivamente a esse contato. Então, inclusive tem uma pesquisa bem assustadora da WeProtect, que eles pegaram, criaram perfis falsos de crianças fictícias, colocaram na internet e queriam saber quanto tempo levava até um predador chegar nessa criança. Uma das contas levou apenas 19 segundos para ser abordada em um jogo online por um predador. E por que isso acontece tão rápido? Porque esses predadores online eles estão fazendo isso de maneira escalada. Então eles não estão falando só com o seu filho. Eles estão falando com 100, 200, 300, 500 crianças. Porque, como eu mencionei anteriormente, 17% dessas crianças vão responder positivamente, vão começar a se engajar nesse contato. E aí que começa, de fato, o grooming. Eles vão começar a pegar o contato, vão pegar o endereço, eles começam a fazer chantagem. Então, são crianças, por exemplo, de 8, 9 anos de idade que começam a ser chantageadas, que agora onde sua família mora, ou fazer alguma coisa com a sua família. Então, geralmente, é por isso que essa criança vai mudar de comportamento e os pais precisam observar. Tanto o grooming como o cyberbullying, eu diria que o grooming vai mudar o comportamento da criança, ela vai ficar mais arredia, mas o cyberbullying vai fazer com que a criança ela não queira mais nem entrar na internet. Essa que é a diferença. Porque lá na internet é onde está o cyberbullying, né? Então, o bullying normal, que infelizmente acontece nas escolas, ele se retém ali os corredores da escola, mas o cyberbullying ele está em todo lugar. Então, a criança ela para de querer até acessar esses lugares e não querer mais falar sobre isso com os pais, porque é lá onde está acontecendo o cyberbullying. Então, eu diria que são essas duas mudanças que os pais precisam ficar atentos. E geralmente nesses aliciamentos, assim, o que eles acabam pedindo em troca ali das crianças quando eles fazem essas ameaças? Fotos íntimas. Tá. Tá? Então, geralmente são realmente esses casos de pedofilia. Sim, aí podem ser... Diria que o mais comum é fotos íntimas, mas esse ano, por exemplo, a gente teve uma série de problemas em relação à plataforma Discord.
que não necessariamente estava ligado a fotos íntimas, né? Mas geralmente automutilação. Então, eles têm várias técnicas de como que eles vão aliciando essas crianças, como que eles vão manipulando elas, eles vão ameaçando elas. Então, ó, se você não mandar tal foto, eu faço isso. Se você não participar desse desafio de automutilação, eu faço aquilo outro. Se não mandar esse outro vídeo de, por exemplo, coisas absurdas, torturas de animais, eu faço aquilo outro. Então, geralmente, está sempre ligado a essas coisas bem doentia mesmo, né? Que são tortura de animais, automutilação, imagens íntimas de crianças. Infelizmente, a gente sabe que uma boa parte do que acontece no mundo digital dessas crianças, os pais não têm nem ideia do que está acontecendo. Então, se a gente pegar os casos que, de fato, crianças que elas acabam sendo aliciadas, os pais só acabam descobrindo no final. Só quando, assim, as coisas estão completamente fora do controle. Isso que eu acho que eu diria que é o mais triste desses casos, né? Os pais que estão completamente fora dessa realidade, não sabem que isso existe, não sabem sinais do que eles precisam prestar atenção, não sabem como as coisas funcionam e só acabam descobrindo lá no final quando, por exemplo, já tem fotos íntimas dos seus filhos na internet. Infelizmente, a partir do momento que tem essas fotos na internet, para você destruir esses materiais, assim, é quase que impossível. Eles derrubam uma parte, depois sobe outra, enfim. E a gente sabe que, infelizmente, tem grupos organizados que fazem esse tipo de coisa na internet, que estão ligados a outros organismos, outros grupos internacionais que trocam essas imagens com pessoas do mundo inteiro, basicamente. Explica um pouquinho mais, né? Acho que nem todos conhecem, né, o que é o Discord, que é tão, né, utilizado, infelizmente, por alguns adolescentes, né? Sim, o Discord, para quem não está familiarizado com a plataforma, o Discord é uma plataforma que ela nasce, na verdade, da necessidade de jogadores online conversarem. Então, nasce dessa necessidade de conversar ao vivo por microfone, né, com outros alunos, com outros jovens. Só que a partir daí ela foi crescendo, né? O Discord hoje tem uma plataforma gigantesca, mas tudo nasceu dessa necessidade de conversar com outras pessoas. Então hoje o Discord tem vários servidores, então cada servidor é como se fosse, entre aspas, um fórum, que existem membros lá dentro, então alguns servidores você precisa de convite para entrar. E como são servidores fechados e você precisa de convite para entrar, isso acabou, de uma certa maneira, chamando a atenção de pessoas que queriam fazer coisas erradas, para criarem grupos lá dentro e compartilharem todo tipo de coisa doentia que você possa imaginar. Então, por isso que o Discord hoje está dentro de várias manchetes, né? Então, eu posso dizer hoje, eu já entrei, às vezes eu entro no Discord, eu vejo que eles tentam derrubar vários grupos, mas assim, é uma luta bem difícil, porque quem está lá para fazer coisa errada, ele sai de um grupo, vai criar outro grupo, e eles acabam aliciando os jovens para entrar nesses grupos, e aí se conecta com o que a gente tinha mencionado, com o desafio de automutilação, que eles acabam compartilhando lá. Então, por isso que o Discord é tão mal falado, mas, por exemplo, existe central da família do Discord, onde os pais podem configurar com quem os seus filhos falam online, se pode aparecer a imagem obscena para eles ou não, o tipo de palavreado, vocês podem receber relatórios sobre o que o seu filho faz no Discord. Então, existem mais ferramentas hoje, só que, infelizmente, os pais não conhecem. Acho que um grande erro, talvez, dos pais também esteja assim, em pensar o que é a privacidade do filho e até quando ele pode monitorar. Né? O que você acha? E essa é uma outra grande polêmica, né? Porque, academicamente falando, né, na introdução tecnológica na vida de uma criança, a gente tem fases diferentes. Então, nós temos a fase da supervisão, que é de 6 a 9 anos de idade. Nessa fase da supervisão, a gente sempre recomenda que os pais, de fato, estejam supervisionando ativamente o que está acontecendo, que utilize o aplicativo de supervisão parental, que esteja lá em cima tentando entender o que está acontecendo. Ele precisa sempre estar presente, muito próximo ali. De 9 a 12, aí já está falando da fase da integração, que eles já estão começando a ver outras plataformas, então nem sempre o pai vai estar por perto. Então, eles vão aos poucos colocando o pezinho na água ali, de maneira um pouco mais sozinha, às vezes com o pai. O pai precisa conversar com seus filhos sobre o que eles estão consumindo, se aquilo é positivo ou negativo, do porquê que eles estão fazendo isso. E a partir dos 13 anos entra nessa fase da independência, que eles começam a ter demandas de privacidade. Eu diria que até os 13 anos de idade, os pais conseguem levar de maneira bem tranquila em relação a essa questão da privacidade, tá? Principalmente por conta de aplicativos de supervisão parental e tal. Só que os pais que chegam aos 13 anos de idade, eles não conseguiram construir uma relação de confiança e comunicação com seus filhos, aí eles começam a ter mais problemas. Porque a partir dos 13 anos
de idade, aí é muito mais difícil você querer ver o relatório que está acontecendo com o seu filho, ver o celular dele e tal. E eu sempre vejo da seguinte maneira: quando uma educação de um pai é excessivamente invasiva, estou dizendo excessivamente invasiva, ela acaba gerando desconfiança também. Então, a mensagem que a gente passa para os nossos filhos, um filho de 14 anos, que você vai vasculhar o celular dele toda hora, é de que você não confia nele, na verdade. Sim. Então, é um jogo bem difícil da gente equilibrar, que eu sempre recomendo para os pais que comecem lá desde o início, né? Não nos Criar 13 anos de relação. idade, mas o quanto antes, criar pontos de comunicação e criar uma relação de confiança. Porque para chegar aos 13 anos e você não começar nesse conflito, né? Do que está acontecendo e tal. Nunca pegou o celular e agora eu quero pegar. Exatamente, né? Qual que é a mensagem que está passando? Você não confia É. em mim, o que está acontecendo? Então, eu diria que a partir dos 13 anos, eu só recomendo os pais a tomarem esse tipo de atitude. Eu diria não só pegar o celular, mas sentar e conversar para ver o que está acontecendo. Se, assim, algo realmente fugiu muito do controle e se os sinais que eu mencionei sobre aqui, mudança de comportamento e tal, e de fato existe algo ali, você precisa sentar para conversar o que está acontecendo. Porque os pais, eu quando estou dando palestra dentro dos colégios, né, os pais, eles acabam... Infelizmente, uns ficam assustados, meu Deus, tudo isso está acontecendo, eu nem estava sabendo, vou querer o relatório do meu filho sobre o que ele está fazendo online. E acabam se colocando nessa posição mais inquisitória, de chegar em casa, ó, me passa o relatório, me passa o celular, quero ver tudo o que está acontecendo. E eu sempre falo, olha, isso pode funcionar no primeiro momento, mas no segundo momento, o seu filho ele sabe mais de tecnologia do que você. No segundo momento, ele vai estar preparado. Então, no segundo momento, você não vai ser a primeira pessoa que ele vai acionar quando ele tiver um problema. Então, por isso que eu acho que a melhor solução a longo prazo é você criar uma relação de confiança. E isso só vem do que eu mencionei anteriormente, com o interesse dos pais. Só vai aparecer com o interesse dos pais estarem lá perguntando o que está acontecendo, por que aquilo é importante para os seus filhos. E a partir daí ele vai criando essa relação. Sem isso, eu acho assim, é um prato perfeito para muitos e muitos conflitos no lar, né? Então você acredita que o diálogo é o interesse Uhum. pelo que o filho está vendo, são as boas práticas que uma família pode ter para poder acompanhar. Sim, eu acho que são as melhores práticas a longo prazo, tá? Outras ferramentas, por exemplo, aplicativos de supervisão parental, são importantes, mas elas não são para sempre. Elas não são 100% eficazes. Não existe um aplicativo de supervisão parental que vai resolver todos os problemas da sua vida. A longo prazo, a única coisa que vai resolver é você criar uma relação de confiança e ter diálogo com o seu filho. Porque, querendo ou não, e isso acho que sempre foge quando a gente está conversando sobre isso, que redes sociais, internet, jogos online fazem parte da maneira como essas crianças e adolescentes estão construindo suas identidades. Então, você proibir o seu filho de jogar um videogame, você não está proibindo ele simplesmente de ter um pouco mais de diversão, você está proibindo ele de falar com os amigos depois da escola. Porque a gente hoje sabe que a maior parte dos adolescentes aqui no Brasil, quando saem da escola, eles estão mais acostumados a encontrar seus amigos online do que fisicamente. Tem uma relação com o contexto de violência do nosso país também e tal. Mas a gente sabe que você fazer isso, quando você é pai ou mãe, você, na verdade, está desconectando o seu filho do relacionamento com outros amigos. Então, a gente nunca pode tirar isso de mente, de tentar entender do porquê que isso é importante para eles, que eles estão construindo a identidade nesse espaço online na verdade, não somos nós contra eles, não somos nós e eles Sim. nesses novos espaços que estão surgindo. É uma educação, né? Sim. Mas tem alguma ferramenta, algum aplicativo que geralmente você recomenda para quem está começando agora, quem está começando a entregar ali o celular, mas que também quer ter esse controle? Eu sempre... Bom, tem diversas ferramentas para o pai quer utilizar, né? Eu diria que a primeira ferramenta que os pais utilizam é o Google Family Link, né? Que talvez seja o mais famoso, ele é gratuito. Só que ele funciona só aos 13 anos de idade. E você só também funciona só em Android, né? Se for iPhone, não vai funcionar. O que é possível fazer nele? Algumas séries de filtros de conteúdo, saber onde o celular do seu filho está, criar limites de tempo, né? Então, por exemplo, na fase da supervisão que eu mencionei, de 6 a 9 anos de idade, isso é super importante ter esse tipo de controle, principalmente porque a maioria dos pais hoje trabalham longe de casa, pai, mãe, então eles não têm, tá tudo distante ali para saber o que está acontecendo, então são super importantes. Se o pai quiser uma ferramenta melhor, aí eu tenho outras duas opções, que é o Safe Kids, de uma empresa chamada Kaspersky,
da Suíça, que ele tem ambos são pagos, né? Só que ele funciona tanto para Android como para iPhone. E ele funciona, você consegue criar, por exemplo, cercas de segurança, entre aspas, né? Então, por exemplo, meu filho foi para a escola, eu consigo criar um raio de 1 quilômetro lá. Se o celular dele sair desse 1 quilômetro, eu vou receber uma mensagem. Ele foi no shopping, algo semelhante assim. Tem filtros melhores do que o Family Link. E o Custódio, que é um outro tipo de aplicativo, que ele tem um adicional que ele dá relatórios, inclusive, sobre rede social do seu filho, quem mandou mensagem, quem não mandou mensagem e tal. Enfim, como eu mencionei, nenhum tipo de ferramenta de supervisão parental é 100%. Sim. Então, o seu filho, pode ter certeza, ele sabe mais de tecnologia do que você. Então, ele vai achar um jeito, se ele quiser, ele vai achar um jeito de ultrapassar aquilo ali. Por isso que eu sempre falo que, eu falo isso porque eu já recebi mensagem de mãe querendo vigiar o que o filho de 21 anos estava fazendo na internet. Então, eu acho importante falar, gente, isso aqui é por um tempo limitado da vida, tá? E com o objetivo de você criar uma relação de confiança a longo prazo, sempre deixando claro que você confia no seu filho, mas a internet é um lugar inseguro e por isso você quer protegê-lo, por isso você está usando um aplicativo de supervisão parental. Não é porque você desconfia que ele vai fazer algo errado. Acho que isso é importante deixar claro para os pais também. Mas eu acho que esses aplicativos de supervisão parental são importantes, né, em uma fase da vida, como outras ferramentas que estão surgindo. A gente tem, dentro do projeto, tem os combinados que os pais fazem sobre o meu primeiro celular, uma série de combinados que a gente dá para os pais, qual tipo de estratégia, o que você vai falar para o seu filho quando você entregar o primeiro celular. Esse ano eu criei o meu primeiro perfil, que é o passo a passo para o pai. O filho tem interesse em entrar na rede social e como fazer isso. Então, pegando na mão do pai, explicando como funciona cada uma das redes sociais, o que é potencialmente perigoso, o que não é, qual que é o propósito, como você cria um propósito do seu filho estar lá dentro, como você cria uma relação de confiança em relações... Enfim, eu acho que são quase 8 páginas que a gente dá para os pais, é um trabalho maior, onde eles vão passo a passo junto com os filhos para fazer esse movimento em conjunto, né? Não simplesmente deixar o filho fazer isso de maneira escondida, no celular do amigo, mas fazer isso de maneira dentro de casa, com os pais, de maneira consciente, com propósito. Esse que é o objetivo. E você também faz um trabalho junto aos professores, aos educadores, porque também acho que faz parte também dentro aí da nossa BNCC também trabalhar a cidadania digital, né? E como que é esse trabalho junto aos educadores? Eu diria, assim, os professores, eles são sobrecarregados hoje com a quantidade de coisas que eles têm que fazer. Quando a gente vai falar sobre segurança digital, muitos deles, eles não têm nem tempo para saber o que está acontecendo, né? Então, de maneira geral, as escolas, né? A gente sempre é pego de supetão. Meu Deus, aconteceu tal coisa, não sabia, tem uma nova trend, não sei o quê. A gente não sabia o que estava acontecendo. Então, o nosso trabalho no Guardião Digital é levar para esses professores, de maneira bem sucinta, o que está acontecendo. Porque eles precisam estar atentos sobre o que está acontecendo, porque como eles passam uma boa parte do dia também com filhos de muitas outras pessoas, seus alunos, eles precisam estar atentos também sobre sinais, sobre que algo está errado, algo que é comentado na sala. Eles precisam saber o que está acontecendo, inclusive novos desafios que estão acontecendo, novas trends, novas plataformas que estão surgindo. Então, eles precisam saber o que está acontecendo. Então, bimestralmente, a gente tem uma reunião com os professores, onde a gente vai passar essas orientações para eles, e eles também recebem as mesmas pílulas com os pais para saber o que está acontecendo. Então, a gente, ao mesmo tempo, dá as informações para os professores sobre o que está acontecendo nesse momento, mas a gente vai acompanhando eles ao longo do ano para ir dando uma formação mais continuada sobre esse assunto, que eu acho importantíssimo, né? Porque, querendo ou não, a criança, a gente tirou os celulares da escola, mas elas saem e têm contato com outra tecnologia, tablet, celular, fora da escola, e isso acaba invadindo a escola de volta, não tem como. Para você, o que é ter o bem-estar digital? Para mim, o bem-estar digital é quando nós, falando de uma maneira mais abrangente, tanto para famílias como para alunos, é quando nós empoderamos tanto famílias como alunos e educadores com informações importantes para eles saberem potencializar boas oportunidades que a tecnologia dá e minimizar os riscos também que a tecnologia traz. Bem-estar digital é sobre potencializar as coisas boas da tecnologia e minimizar os riscos da tecnologia. É isso que, de fato, significa o bem-estar digital. A gente está sempre conversando com os pais já há um bom tempo estão interessados, por exemplo, sobre quais são os melhores alimentos para o meu filho, o que é nutritivo para ele. Mas poucos pais estão ainda preocupados sobre o que é digitalmente nutritivo para os nossos filhos. Porque nem tudo é ruim na internet. A gente sabe, inclusive tem pesquisas que demonstram que
por exemplo, crianças de a partir de 2 anos de idade, dependendo de qual tipo de ferramenta, qual tipo de vídeo, você pode potencializar o início por exemplo, da alfabetização dela. Então, isso não está claro para todo mundo, mas existem maneiras de você usar a tecnologia. Isso depende do interesse, de novo, de educadores, de pais, de pararem e olhar a tecnologia com mais discernimento. Eu acho que a gente só vai conseguir levar o bem-estar digital para tanto famílias e escolas quando a gente leva essas informações e aí sim, essas famílias e educadores e alunos estão empoderados para tomar decisões sábias em relação à tecnologia. Com a proibição do celular na escola, o que você tem ouvido aí dos alunos, sentidos aí, como eles estão lidando com tudo isso, passado já um semestre? É interessante. É, a gente está tendo diversas experiências, né? Eu diria que a gente teve boas experiências em relação ao, por exemplo, o recreio das escolas. Sim. Então, tem muitas escolas que conversam comigo que agora tem uma enfermaria mais ativa na hora do recreio, porque as crianças estão correndo mais e tal. E isso tem sido positivo. Por outro lado, eu converso com outros diretores que começam a me relatar que eles percebem e pais também, né? Que os seus filhos em casa, eles estão meio que contrabalanceando, ou seja, usando mais tecnologia do que estavam usando antes. E, na verdade, antes da proibição do celular, a gente tinha algumas pesquisas, principalmente na Austrália, que começou esse movimento antes, que muitos alunos, de fato, faziam isso, principalmente no uso noturno. Então, quando a escola proibia o uso do celular, geralmente eles usavam mais o celular em casa. Então, aí muitos pais mandam mensagem: gente, eu preciso de uma regra dessa pro meu lar, que eu não aguento mais e tal. Então, e de fato, é algo complexo, porque a tecnologia está na nossa cultura já, né? Então, não é... Eu acho que existem coisas positivas em relação a essa proibição do uso dentro de sala de aula, mas a gente está muito, muito aquém ainda de fato, levar essas crianças ao bem-estar digital e essas famílias também. Porque se a gente quer, de fato, ensinar elas a usar a tecnologia, eu não acredito que banindo essas crianças da tecnologia, do uso da tecnologia, é o melhor caminho. Eu acredito que exista assim, um processo de introdução tecnológica para essas crianças, que a gente vai passo a passo, junto com a família, introduzindo essas tecnologias na vida dela, porque já fazem parte da vida delas, vão fazer cada vez mais, as tecnologias vão ser mais imersivas. Então, a gente vê hoje, por exemplo, as redes sociais como elas são importantes para relações profissionais, de adolescentes, jovens adultos. Então, eu vejo... Eu só vou fazer um comentário fora aqui, porque tem um livro que chama 10 razões para você deletar suas redes sociais. E eu gosto desse livro, mas tem alguns aspectos que eu tenho conflito com ele. Ele é escrito por um engenheiro do Vale do Silício chamado Jaron Lanier, que ele é um sujeito, ele tem vários bons argumentos para se deletar suas redes sociais, só que ele que está escrevendo, ele está falando de um lugar onde ele já é um homem eu acredito que deve estar perto de 60 anos de idade, já teve toda uma carreira bem sucedida no Vale do Silício, já assim, foi super bem sucedido profissionalmente e tal, então ele não precisou das redes sociais, profissionalmente, por exemplo. Então eu acho até injusto você falar isso com um adolescente de 16 anos, que ele não pode ter uma rede social, porque isso pode ser importante para entender a linguagem da rede social para a profissão dele no futuro. Então, São momentos diferentes de sociedade, né? exatamente. Esse como é o problema com esse livro de 10 razões para deletar suas redes sociais. São momentos diferentes da sociedade. Eu acho que ele não precisou, mas as novas gerações veem as redes sociais como extensão da sua personalidade e é como um elemento fundamental para a vida profissional delas também. E a gente não pode descartar isso, simplesmente banir eles desses espaços. E com tudo isso, ainda temos hoje a inteligência artificial, né? Chegando e cada dia mais presente na vida de todos esses jovens, né? Como é que você tem visto e como é que você tem sentido a inteligência artificial com o uso dos alunos? Bom, quem trabalha com tecnologia, assim, não tem uma semana que não tem uma novidade, né? E a inteligência artificial, ela vem ganhando espaço dentro das escolas, dentro da vida de adolescentes. Então, até hoje, o WhatsApp hoje tem uma ferramenta lá que você pergunta coisas. E eu estou observando coisas boas e coisas ruins, né? Eu estou vendo alunos utilizando inteligência artificial como um complemento ou como um copiloto, no melhor dos casos, para fazer suas tarefas escolares. Mas, por outro lado, eu vejo um outro lado assim mais problemático, é quando estou observando crianças e adolescentes começando a utilizar inteligência artificial como um companheiro virtual. E por que isso é problemático? Bom, dando um passo anterior, eu acho que isso é
esperado que aconteça, porque a gente está falando de gerações, na verdade, não só as novas gerações, mas a nossa sociedade está mais solitária, então faz sentido que um companheiro virtual chame a nossa atenção. É, e um segundo elemento que eu acho problemático é que essas crianças, elas estão... a inteligência artificial tem uma tendência a ser boazinha demais com a gente. Te responde tudo que você quer Sim, ouvir. tem um nome para isso, chama sicopatia. E é uma tendência de ser gentil demais e concordar com você demais, né? E isso para pessoas que têm problemas emocionais, por exemplo, pode ser um problema. Porque a partir do momento que, por exemplo, se eu sou uma pessoa solitária, eu começo a pedir conselhos e aquela inteligência artificial vai me retroalimentando, vai concordando comigo, isso pode me levar a lugares bem perigosos. Então, eu acho que as crianças e adolescentes estão utilizando essas ferramentas sem ter isso em mente. Então, a gente não sabe ainda como ensinar essas crianças a utilizar criticamente essas ferramentas. Então, elas começam a utilizar essas ferramentas e elas acham super gentis, mas elas não sabem exatamente o que está por trás, quais são os viés que estão ali por trás. Então, elas não sabem exatamente usar da maneira correta e da melhor maneira a inteligência artificial. E eu acho que esse viés da inteligência artificial de criar companheiros virtuais, namoradas e namorados virtuais, ele só está no início. Eu acho que ele vai crescer muito ainda nos próximos anos. E o que eu estou vendo de novas ferramentas surgindo, assim, é bem impressionante o nível de realismo, o nível de linguagem que essas, entre aspas, namoradas virtuais conversam com meninos. Então, eu estou vendo aos poucos. Eu acho que no Brasil a gente está um passo atrás, mas estou vendo lá fora isso acontecer mais. De adolescentes começarem a, de fato, entre aspas, namorar uma inteligência artificial. E o que eu acho problemático, mais problemático, é que essas inteligências artificiais, elas se vendem como uma maneira desses adolescentes a ganharem novas habilidades sociais. Você quer saber como é namorar uma pessoa real? Então namora aqui uma inteligência artificial. Isso é óbvio uma grande mentira, né? Porque Sim. se você vai ver os modelos de inteligência artificial, eles são ultra sexualizados, são ultra gentis, concordam com tudo que você fala, isso obviamente está muito longe da realidade. Então, pelo contrário, eu acho que esses modelos, essas namoradas virtuais, por mais para um adulto, né, por mais ridículo que isso possa parecer, mas para um adolescente que tem problemas emocionais e está solitário em casa com 14 anos de idade, isso não é tão ridículo assim. Isso pode fazer sentido para ele. Eu acho que isso vai crescer nos próximos anos e a gente vai ver cada vez mais, infelizmente, né, mais problemas em relação a isso. Eu acho que, inclusive, mês passado, o Grok, que é uma ferramenta de inteligência artificial, lançou o seu próprio serviço de namoradas virtuais e o nível de realismo e de linguagem que eles têm me impressionou muito. E assim, se me impressionou como adulto, certamente para um adolescente de 13 anos de idade, eu acho que eles serão presas fáceis, infelizmente. E onde os adolescentes encontram todas essas fontes de descobrir tudo o que está acontecendo? Porque para os adultos é difícil acompanhar, né? Isso é interessante porque qual que é o exercício que eu faço? Eu tenho várias contas, por exemplo, no YouTube, que eu fui treinando essas contas para aparecer uma criança de 6 anos, para aparecer uma criança de 8 anos, 12 anos. E esses anúncios aparecem para essas crianças. Então, esse é um alerta, né? Esses anúncios aparecem para esses adolescentes, crianças. E se não for assim, vai ser com um amigo da escola. Se o seu filho não tem o celular, se o filho não tem o celular em casa, ele vai saber disso através de um amigo. Isso vai chegar de alguma maneira até ele. Então, por isso que o objetivo do Guardião Digital não é só proteger essas crianças que estão dentro da escola, mas também, muitas vezes, os amigos delas que podem estar tendo esse tipo de relacionamento com o namorado virtual, receber uma mensagem de um estranho online, que eles consigam ser também agentes multiplicadores desse conhecimento. Então, você falou que os pais não sabem, né? Os pais nem sabem que isso existe. Sim. Esse ano a gente teve uma série muito interessante, que foi a série da adolescência, né? E tem uma que eu uso muito nas palestras com os pais, a cena do final do primeiro episódio, quando o pai vê o que o Michael tinha feito, eles estão lá dentro da delegacia, e tem um plano sequência assim, que é só o adolescente, o Michael de um lado e o pai do outro, né? Os dois estão sentados um do lado do outro, só que um distante do outro. E aquela cena para mim é muito emblemática, porque toda a série é sobre como que foi que se criando uma distância gigante entre o que o filho fazia online e o que o pai fazia online.
Eles não tinham nem o mesmo vocabulário, eles não sabiam o que um estava falando, então tinha emojis que significavam uma coisa e o pai não tinha nem ideia que estava falando. Então foi se criando, infelizmente, uma grande distância. Então, como o filho e os alunos, o que os filhos e alunos fazem online estão muito, muito distantes do que escolas e pais sabem ou fazem online. São mundos completamente diferentes. E existe um abismo no meio aqui. É nesse meio do abismo aqui que minha missão, na verdade, é diminuir esse nível de abismo, né? Porque a gente só vai conseguir conversar com o outro se a gente diminuir esse abismo e construir uma ponte. Então, não adianta a gente criar, só simplesmente assustar os pais sobre quais são os perigos, se a gente não ensina para eles a como conversar com seus filhos sobre o que é interessante, sobre como que a gente cria uma relação de confiança com eles em relação ao que eles estão fazendo online. É uma missão, é um desafio muito grande, mas eu não vejo a longo prazo um outro caminho além desse. Os pais que se sentem perdidos, que estão nesse abismo, por onde eles começarem? Eu acredito que o primeiro passo que eles podem dar é aquilo que eu falei, serem interessados. Eu acho que a maioria dos pais, eles não são interessados sobre o que os filhos assistem e fazem online. Então, é muito comum conversar com um pai, ele vem falar, meu filho só viu assim, porcaria na internet, e coisa com nada, tá? Mas eu pergunto, tá, mas você já sentou do lado dele e perguntou por que você gosta de assistir isso? Qual o personagem favorito? Por que isso faz sentido para você? Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a minha sobrinha, ela tem 10 anos de idade. E ela assiste um canal no YouTube que, ao meu ver, como adulto, é um canal que eles fazem desafios. São desafios inofensivos, mas tudo muito bobo. Não agrega nada esse canal e tal. Isso, assim, comportamentos meio inadequados e tal. E eu fui conversar com ela sobre isso, porque eu queria entender por que você assiste, qual que é a diversão e tal. E ela falou que era divertido. E eu falei, tá, mas qual que é o seu personagem favorito aqui? E porque todo mundo, ao meu ver, era meio doido lá e tal. E ela falou, eu gosto da fulana de tal, porque ela é a mais responsável do grupo. Porque ela faz isso, faz aquilo outro, todos os comportamentos positivos, sabe? Virtudes mesmo que a personagem ele estava demonstrando. E, assim, do meu ponto de vista, eu estava simplesmente julgando que era tudo uma porcaria, que ela não sabia o que ela estava assistindo. Eu estava, na verdade, achando que ela não tinha capacidade de discernir o que ela estava assistindo. Então, por isso que eu falo para os pais, o meu primeiro passo para vocês é se interessar, sentar do lado, entender por que aquilo é importante. Testar, de fato, o nível de discernimento do seu filho para saber se aquilo faz sentido ou não. E, a partir daí, você vai guiar o seu filho para boas experiências online. Não adianta simplesmente falar que tudo que eles fazem é uma porcaria, que não faz nenhum sentido, porque a gente está falando de uma outra geração, que se conecta com amigos de outra maneira. E que, se a gente não sentar e conversar, a gente nem vai saber, por exemplo, eu nem ia saber que a minha sobrinha tinha essa capacidade de discernimento sobre aquele nível de comportamento que a personagem estava tendo, se era positivo ou negativo. Então, eu sempre converso com os pais. O primeiro passo é você se interessar. E depois desse passo, aí você vai decidir sobre o que é saudável ou não na vida dos seus filhos. Eu tenho diversos casos de mães e pais que começam a trilhar esse caminho e têm experiências super legais com os filhos. Eles começam a jogar o mesmo jogo. Não estou falando que você vai jogar o jogo com seu filho sempre, mas sim, você vai se aproximar, você vai criar pontes e conexões com seus filhos. Então, uma atividade que a gente faz com os pais, que a gente faz oficinas com os pais também, a gente leva os pais a esse raciocínio, né? Tira esses pais desse dualismo, a gente vai proibir ou não, e leva e aprofunda isso com os pais, né? Por exemplo, poxa, tempo de tela, até que ponto todo tempo de tela é igual? Então, o tempo de tela do seu filho trancado no TikTok no quarto dele tem o mesmo nível de tempo de tela de 1 hora que ele estiver jogando Minecraft na sala com você olhando por perto? Não, são coisas diferentes, são ferramentas diferentes. O Minecraft, por exemplo, é uma ferramenta muito mais tranquila, que tem várias ferramentas educacionais lá dentro. Então, os pais eles precisam aprofundar, e a função dessas oficinas que a gente faz com os pais é levar eles para esse nível de consciência. Olha, não é simplesmente proibir ou não proibir, 1 hora, 2 horas, tempos de tela são diferentes, tem que analisar conteúdo, contexto, qual que é a personalidade da sua criança, como que ela está acessando. Não é simplesmente ficar, vou proibir ou não, né? A gente tem que sentar e aprofundar, porque é complexo e, como qualquer outra coisa complexa, a solução também não é fácil, né? Sim. Então, a gente precisa aprofundar com esses pais. Tem algum livro, algum recurso, alguma plataforma que você indica para leitura para quem quiser se apropriar? Eu indicaria um livro o último livro que eu gostei muito em relação a esse assunto,
chama Sabedoria Digital para Famílias. Um livro bem interessante aqui no Brasil, ele foi editado, se não me engano, foi pela Pilgrim aqui no Brasil. Chama Sabedoria Digital para a Família. É bem interessante, eu acho que ele não vai ficar nesse dualismo de proibir ou não proibir. Obviamente, o Família Guardiã, que as pessoas procurem sobre o projeto, o Guardião Digital, lá no Instagram. O meu Instagram também, sou Fernando Lino. Acho que são fontes... a intenção, né, do nosso trabalho é levar, não sobrecarregar esses pais, mas levar o que é importante. Precisam saber naquele momento, naquela hora. Tá. Fernando, muito obrigada aí por esse bate-papo, por esse esclarecimento, porque não é sobre afastar, né, eu acho que os jovens da tecnologia, mas saber usar de forma consciente e segura, né? Eu acho que esse é o nosso papel enquanto educador e é o papel também das famílias. Se você quiser deixar aí uma última mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, deixar seu contato também, onde te encontrar, sobre os seus livros, fique à vontade. Bom, eu que agradeço o convite. Eu acredito que muitos pais que nos ouvem aqui, nos assistem, eles têm dificuldade em relação à tecnologia e de fato, se você só acompanhar, só saber sobre esse assunto por manchetes de jornais, provavelmente você vai ter uma sensação mais de medo do que de segurança, infelizmente. Mas eu diria que, longe de tudo estar perdido, eu sempre converso com pais que conseguiram reverter situações que o filho já tinha 16 anos de idade e sempre me perguntam, quando eu tenho que começar a conversar sobre isso? E a minha intenção, eu sempre falo para o pai, converse sobre o comportamento que nós consumimos e o que nós consumimos na internet o quanto antes. Não importa, se você é a primeira vez que está ouvindo falar sobre isso, converse hoje pela primeira vez com seu filho, tente entender por que é importante para ele. Se você já começou desde os 6 anos de idade, 5 anos de idade, 2 anos de idade, melhor ainda. Mas o quanto antes você começar a construir essa ponte, melhor. Os meus contatos são, o meu Instagram é @soufernandolino e do Guardião Digital é guardião.digital. Muito obrigada. Eu agradeço. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. Proteger, educar e educar para o mundo digital também é uma urgência. Então, como eu falei, não é sobre afastar, né, os nossos alunos, nossos jovens, nossas crianças desse mundo digital, mas ensiná-las a usar com muita sabedoria. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast aqui com as pessoas também que têm filhos, que também estão nessa fase e que também estão enfrentando todos esses dilemas aí de como acompanhar e de como ajudar. Estamos também no Spotify, se você quiser assistir o nosso podcast também. Agora mais um canal disponível para vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio Educação em Voz Alta.